Olá, sejam bem-vindos e vamos tratar hoje de um assunto muito corriqueiro, porém, nosso tema, gente, hoje é poderoso. Ó, como perder a vergonha e o medo de falar em público. Eu não sei se esse é o seu caso ou se não é. Parece até clichê, né? Essa historinha de como falar em público. Ah, eu tenho medo, eu tenho vergonha, enfim. Porém, ainda é o medo, o maior medo do ser humano, mais do que da morte. Isso em pesquisas, eu sempre falo aqui, todo mundo que está neste assunto fala a mesma coisa, só que você conhece alguém da sua família, alguém do seu convívio que tem medo de falar em público? Na sua empresa, quando vai fazer uma reunião, ou quando você, estudante, tem que apresentar um TCC lá na hora H, que as pessoas, eu falo que os professores, ao invés de avaliar, né, todo o conteúdo, foi corrigido o ano inteiro, eles avaliam o quê? Avaliam a sua apresentação, a sua performance, como você comunicou como você transmitiu este conteúdo através do quê? De um microfone na frente das pessoas, de uma banca, enfim. Quando você quer fazer o quê? Uma reunião de negócios, existem quem? Existem outros diretores, existem todos os seus subordinados, né? A sua equipe, talvez até de outras corporações, enfim. Então, tudo isso começa a dar aquele frio na barriga, trava, ou até mesmo quando você tem que falar de você em uma apresentação, em uma vaga de trabalho, que hoje, né, infelizmente, o desemprego está muito alto, ou até mesmo agora com todas essas mudanças que nós fomos obrigados a estar ali, ó, na nossa cara, a aprender na marra, na raça, a falar, fazer lives, fazer reuniões online, enfim, é diferente, né? Eu falo que dependendo do local, a sua performance, a sua postura, ela tem que ser diferente. Não a sua personalidade, a sua postura. E aí, como é que vai fazer? Então, alguns sintomas assim que as pessoas têm quando pensam que têm medo de falar em público. Eu vou citar agora, mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Edi Frediani, sou coach em comunicação, tenho experiência aí há mais de 25 anos na comunicação, no meio de comunicação, entre jornais, televisão, como apresentadora. Isto me obrigou a fazer palestras, a dar aulas, tanto presencial quanto online, a gerenciar equipes, fazer mentorias, e tudo isso, né, eu falo que, assim, formou um pacote de conhecimentos, de experiências eu falo que hoje me obrigou não, porque hoje eu estou amando fazer o que eu faço, mas, assim, entre aspas, me obrigou a dividir conhecimento. O meu pote encheu tanto, e quando o pote de conhecimento, de experiências enche, o que nós temos que fazer? Esvaziar. E a melhor maneira de esvaziar esse pote é o quê? Distribuir com as pessoas, né? Com a intenção de que as pessoas destravem. Então, se você tem medo, que pensa que é medo, mas eu vou falar já o que é, e pensa que é medo de se expressar, de se comunicar, de falar em público, seja para uma ou 1 milhão de pessoas, então eu tenho uma boa notícia. Na verdade, o que você não tem medo. O que você tem, sabe o que é? Vergonha. Isso mesmo. Vergonha. Eu até coloquei aqui vários tópicos, né? Vários porquês, várias reações que nós sentimos quando a gente tem que se expor. Então, na verdade, o medo de falar em público, ele não é medo. Eu vou te explicar por quê. Ele é vergonha.
é a vergonha da exposição, é a vergonha de suar, de gaguejar, de dar o famoso branco, de não conseguir continuar ou raciocinar, ter aquele raciocínio do começo, meio e fim do que você ia falar ou não. Não sei se isso aconteceu com você, se já aconteceu alguma vez com você, ou se você nem se atreveu a se expor aí em público, seja. E quando eu falo se expor em público, é para uma pessoa, para 1 milhão, para 5 pessoas, né? Não sei se isso já aconteceu. Alguma dessas coisas já aconteceu com você, né? De dar o famoso branco, a tremedeira. Quem nunca tremeu, treme por dentro. E aí, eu não sei se você já observou, mas quando a gente treme e a gente não quer aparentar que a gente está tremendo, onde que a gente vai? Para onde vai essa tremedeira toda? Pro estômago, para dentro. E aí, gente, ela não consegue ficar lá tremendo, né? Uma água consegue, por exemplo, ficar num copo. Eu não vou ficar tremendo, porque senão vai colocar, sujar tudo no meu computador aqui. E aí, ó, uma água parada, beleza, mas se ela tiver tremenda, ela fica dentro do copo? Não. Então, o que que acontece com o ser humano quando está se expondo, se comunicando algo para alguém, né? Ela começa a tremer e vai sair por onde? Aqui sai pela boca do copo. Mas aqui, gente, sai pela boca. Então, esses primeiros minutos, esses primeiros segundos de qualquer apresentação, seja para um expert, seja para aquela pessoa que nunca se apresentou, o que que acontece com ela? Esse tremor que você está tentando disfarçar nas mãos, nas pernas, ele vem para a boca. E por isso que a sua palavra, as suas palavras, a sua voz sai trêmula, né? Não sai assim, trêmula. E pior ainda, não sei se você já viu isso acontecer com alguém, né? E pior ainda, o que que acontece? Você começa a travar a boca, para tentar também não deixar ela sair, né, pela sua boca, esse tremor, para disfarçar. Então, tudo isso, gente, na verdade, aconteceu, a causa dessas reações foi pela vergonha de se expor. Isso. Mas fique tranquila e tranquilo, vou dar uma boa notícia. Essa boa notícia é que você tem técnicas, que existem técnicas e comportamentos mentais e emocionais que você, tudo junto e misturado, vai conseguir se colocar na frente das pessoas, ou na frente de uma câmera, ou na frente de uma pessoa, ou da sua equipe, ou do seu chefe e de várias outras pessoas. E aí, quando eu falo, eu uso sempre a expressão, né? Frente de uma ou de 1 milhão de pessoas. É a mesma coisa. Vai dar o tremor? Vai. Vai dar o frio na barriga? Vai. Vai. Vai suar frio? Vai. Vai ter medo de vontade de voltar para trás, de desistir? Vai também. Ou se vai. Vai com certeza. Vai dar a impressão que você não está conseguindo manter o seu raciocínio de começo, meio e fim, de tudo aquilo que você escreveu e leu na sua casa antes de se apresentar. Isso é um passo muito importante? Vai também. Ou se vai também. Com certeza vai. E aí eu digo, gente, eu digo e confirmo, e afirmo para você, eu afirmo para você que este momento, só um minutinho, peraí, só um pouquinho, tá? Que este momento de todas essas reações mentais e emocionais, físicas, né, existem todo um jeito próprio, toda uma técnica, toda uma energia aí
você vai afastar isso de uma vez por todas. Acredite ou não? Bom, então me conta aí se você realmente já misturou assuntos nas suas lives, ou se você já misturou assunto nas suas apresentações. Me conta. Porque eu tenho, sim, eu tenho um método, gente, um método que em 8 horas você perde a vergonha e o medo de falar em público. Isso mesmo, existe, isso é possível. Agora, gente, não é isso que vai te travar, tá? Não é isso que vai deixar com que você progrida no seu trabalho, deixar com que você é, seja um líder na sua equipe, deixar com que você faça uma palestra, deixar com que você faça aulas online, porque eu não sei se você, mas eu presenciei muitos, mas muitos professores com a maior dificuldade de sair da sala de aula e ir para o online. E com isso também afastou os alunos. Os alunos começaram também a ter a crença limitante de que isso não ia dar certo, saber e aprender via internet. E eu falo para você, e eu comprovo para você, assim, com exemplos mesmo que eu tive, de que isso é possível. É possível, sim, você aprender a fazer aulas online. É possível, sim, você fazer exercício, dar exercícios, ter aulas práticas através do online. Tudo isso é possível. Como é possível também você se apresentar e saber administrar todas essas reações que você tem ao falar em público. Então, concorda comigo que você não tem medo de falar em público? Sim, você tem vergonha. Vergonha do quê, gente? Vergonha da avaliação. Vergonha se tem algum chefe ou alguém que você julga mais inteligente que você numa plateia. Vergonha das pessoas fazerem perguntas para você e você não decorou, que aliás nada de decorar, hein, gente? Que você não sabe responder ou você fica com medo de responder. E tudo isso tem macetes para que você consiga se sair muito bem. Bom, e aí, gente, eu vou até dar um exemplo, né? Eu tive um aluno presencial que eu fiz uma mentoria individual de que ele tinha muito receio, tinha vergonha ou de falar dele mesmo. Mas por que isso? Porque isso já entra lá na parte psicológica e emocional. Enquanto esta pessoa estava atrás de nome de grandes empresas, ok, estava tudo bem, estava tudo ótimo. Ele conseguia falar, expor, fazer palestra. Por quê? Porque ele estava falando em nome de uma empresa forte. Quando ele se deparou falar da empresa dele, do negócio dele, das características dele, do conhecimento dele, pá, travou. E onde nós fizemos em 8 horas, nós destravamos com algumas técnicas. Obviamente que, além das técnicas, né, de falar em público, de organizar, de planejar o conteúdo, de organizar as ideias de começo, meio e fim, também nós trabalhamos muitas ferramentas de, de, de coach, né? Muitas ferramentas para quê? Para potencializar o seu potencial. Potencializar seu potencial. Nem sei se está certo ou está errado, mas foi isso que nós fizemos. Então, nós evidenciamos esses potenciais através de uma ferramenta e também de uma visão estratégica de como estava a vida deste ser humano, a vida desta pessoa. E olha só, você vai falar, mas Edi, o que tem a ver a minha vida com eu falar em público?
né? Com eu perder a vergonha de falar em público. Tudo, tem tudo a ver. Né? Isso tem tudo a ver, por quê? Porque você tem que estar focado em quais as áreas da sua vida que, sem querer e sem perceber, de uma maneira natural, está te travando de apresentar o seu potencial. Olha que coisa interessante. Eu vou repetir. Qual das áreas da sua vida está travando o seu potencial em expor o seu conhecimento, em expor de uma maneira natural, de uma maneira firme, de uma maneira certeira, o seu conhecimento. Por quê? Porque se você tiver já a consciência e tiver o entendimento de que você é o expert desse conhecimento, eu não sei do que se trata, não sei qual é a sua profissão, estou falando aqui no geral, estou generalizando porque é isso. Se você é um professor, se você é um empresário, se você é um vendedor, se você é um aluno. Então, isto faz muito sentido se você parar agora comigo e pensar, espera, o que está acontecendo comigo que eu não estou conseguindo apresentar o meu potencial, ensinar aquilo que eu sei, ou cobrar aquilo que eu tenho certeza, ou me expor de uma maneira firme, independente de quem esteja na plateia, online ou presencial. E existem métodos e ferramentas que vai te destravar. Acredite nisso. E eu tenho certeza e fatos. Por exemplo, eu também fiz uma mentoria, né? Nós estamos aqui nos exemplos de pessoas que destravaram de uma vez por todas, né? Eu também tenho exemplos de uma mentoria que eu fiz em grupo, do online. Então, eu apliquei atividades, ou seja, exercícios, dinâmicas, de uma maneira online. Foi fantástico. Algumas técnicas para elas trabalharem tanto no momento da aula, quanto trabalharem nas suas casas, né, no seu dia a dia. Então, nós potencializamos o poder, né, o poder intrínseco, natural, potencializamos a força do conhecimento, da expertise destas pessoas. Por quê? Porque elas já sabiam, e potencializamos também a performance, a postura adequada, tanto online quanto presencial, que a gente chama de offline. E foi um resultado fantástico. Eu tenho até depoimentos, uma hora. Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, tem vários lá. Se vocês entrarem em depoimento, tem várias pessoas, vários depoimentos lá, muito bacana, para você talvez se identificar e ver que é possível, sim, sair do zero aí, começar a falar em público e ter o resultado desejado, seja em qualquer lugar deste mundo, tá? Bom, outro exemplo que eu tenho são alunos presenciais do curso de como falar em público, e assim, eu achava até interessante, porque numa classe, sei lá, de 20 alunos, tinha engenheiros, tinha pessoas que estavam prestes a apresentar o seu trabalho, né, de doutorado, olha isso, de doutorado, e aí ia ter que passar por seleção do doutorado, e tinha receios de falar, né, de se expressar. E uma pessoa que me chamou muita atenção foi um engenheiro. Ele era muito tímido e ele ficava muito retraído lá na sala de aula. Eu falei, nossa, esse aluno aí vai me dar problema, porque dava a impressão que ele olhava com receio de tudo que eu falava. Eu não sei se você está sendo assim nesse momento, mas tudo que eu falava, ele com receio. E aí,
Como ele era um engenheiro, né? Tinha muita prática, né? Muita exatas, então ele fazia assim tudo que eu falava. E algumas atividades que eu fiz, que uma delas foi essa atividade para que você analise qual a área da sua vida que você precisa potencializar ou mudar, ou, enfim, edificar, ou até usar este pedaço da sua vida para se expor mesmo, né? Para ter essa coragem de se expor. Eu pedi um depoimento das aulas para todos eles. E aí ele levantou e falou, eu falei, até aqui, foi o momento mais importante das aulas até agora? E para mim, na minha cabeça, e pelas reações, né, aparentes que ele tinha dentro da sala de aula, eu falei, bom, esse cara, ele já deve falar super bem, papapá, aliás, sou engenheiro, né? Então, o que acontece? Ele falou, olha, Edi, nunca na minha vida, até hoje, eu fiz uma atividade aplicada, um exercício desse, que me marcou tanto e fez eu pensar muito durante a semana inteira, onde eu estava travando a minha vida. E eu observei que alguns pontos que estavam me travando eram exatamente alguns pontos que eu observava que quando alguém me falava assim, ó, dá uma entrevista para uma TV, ou vai lá e apresenta este evento do conselho lá de engenharia. Então, quando acontecia isso, ele travava. E ele falou que exatamente essa ferramenta foi onde ele conseguiu visualizar, ele melhorou alguns pontos e potencializou outros. E foi muito interessante, porque o resultado dele foi fantástico, foi fenomenal. E foi em 8 horas. Em 8 horas de aula. Então, é possível sim você parar com esse medo. Porque medo, gente, olha, como perder este medo, né? Como perder este medo? Então, este medo você vai perder de algumas maneiras, tá? E eu vou colocar 5 aqui, ó. 5 para você. Tem uma infinidade. Mas hoje, nessa live, eu vou falar dos 5 tópicos de como perder o medo de falar em público. Primeiro, não é medo que você tem, sim vergonha. Então, faça essa análise. Não é medo, sim vergonha. Existem mudanças simples para você fazer de mindset, de mentalidade. Algumas mudanças que está te travando que só você sabe. E eu indico você fazer o quê? Você anotar tudo que te trava. Só para você. Anota lá, tracinho, tal coisa, tracinho, tal coisa. Então, você vai tirar da sua mente e colocar no papel. E na hora de você apresentar, você vai fazer o terceiro ponto, terceiro tópico, que é exercício mental. Então, eu sou o expert desta apresentação. Eu sou a pessoa mais importante desta sala. Eu sou a autoridade deste momento. Por que eu sou autoridade? Porque a palavra está comigo, está no meu domínio. Eu estou dominando o que eu vou falar. Então, primeiro, não é medo, é vergonha. Segundo, existem mudanças de mindset. Terceiro, fazer exercícios de mental e físico também. O físico, além, lógico, da alimentação, que é muito importante antes de você apresentar ou ir para uma reunião. Então, quando você for marcar as suas reuniões de negócios, procura marcar antes do almoço ou bem depois do almoço, porque você não vai comer um monte, ou se você marcar logo
no almoço ou próximo ao pós-almoço, então você regra a sua alimentação. Isso é muito importante. Porque senão, aquilo lá você não sabe se você está preocupado da pança cheia ou se você está preocupado com o conteúdo que você tem que falar, né? Então, esse exercício físico também é importante. A respiração, se você vai fazer uma apresentação, uma live ou falar para mais que uma pessoa, então a respiração ela é muito importante, ela é muito importante, tá? Respirar, soltar. Respirar e soltar, pelo menos 3 vezes, tá bom? Existem técnicas para praticar. Técnicas, eu falo muito da técnica do espelho, eu e todo mundo que tem prática de falar, de comunicar, de falar em público. A técnica do espelho é maravilhosa, maravilhosa. Você repete tanto as energias mentais, então você vai olhar para o espelho, eu posso, hoje vai ser a melhor apresentação, hoje eu vou falar todas as palavras que já estão na minha mente e vão sair pela minha boca. Você sabe do que você vai falar, você tem conhecimento, você estudou para fazer isso. Então, hoje vai ser a melhor apresentação, a melhor live, o melhor fechamento de negócios, a melhor venda, enfim, eu não sei qual que é seu melhor aí. Você vai se expressar olhando para os seus olhos no espelho. E também, gente, além do espelho, tem a técnica de você se gravar falando, se for uma palestra, né? Então, você vai gravar, tá bom? Outra coisa, né, e último de vários outros tópicos que eu tenho aqui para te passar, né, a firmeza no seu conhecimento, a firmeza, o foco no assunto, de começo, meio, fim. Então, você tem esse conhecimento. Se qualquer um te fizer pergunta lá, você vai pegar e responder sim, mas responder do seu jeito. Não precisa ficar preocupado com os S's e R's. Claro, ter uma boa dicção, ter um bom português, se expressar de uma maneira bacana é muito importante. Óbvio que é, óbvio que é. Isso eu não canso de falar que seria leitura o principal ingrediente, né? O principal pílula que você tem que tomar, que são as leituras, né? Para você se expressar bem. Porém, você vai ser você mesmo. Isso é de extrema importância ser você mesmo. Em qualquer momento, seja numa live, seja em qualquer momento de uma apresentação pessoal. E não importa a plateia. O importante é que você sabe quem você é. Você sabe o conteúdo que você carrega aí de acordo com as suas experiências e de acordo com os seus estudos, as suas formações, né? Com a sua busca pelo conhecimento. Você sabe quem você é. E eu prometi, nessa live rápida aqui de almoço, e quem está me acompanhando aqui no almoço, maravilha, eu prometi que eu ia deixar uma ferramenta, que é a roda da vida, para você fazer em casa. Então, se você quiser essa ferramenta, você fala, eu quero, ou você me manda um inbox, tanto no YouTube, quanto aqui no Instagram ou no Facebook. Eu quero esta ferramenta. Eu quero mais dessa live. Eu quero saber os outros tópicos que você vai falar aí para eu parar de ter vergonha e não medo de falar para 1 milhão de pessoas. Ok? Este é o meu recado para hoje. É o recado que eu queria e quero e continuo querendo pelo resto da vida transmitir para todos vocês que acham e acreditam que não têm capacidade, não têm potencial para se expressar diante das pessoas, de outros seres humanos, seja online
ou presencial. Então, eu fico aqui com os meus agradecimentos, eu fico aqui com um pedido para você compartilhar essa live, para você me acompanhar no Instagram, no YouTube, se inscreva lá no meu canal do YouTube, tem assim, ó, um monte de conteúdos interessantes lá e importante para você. Bom, precisou, tem o canal do Telegram, que depois eu vou deixar escrito aqui, o meu canal do Telegram. Aliás, se você for lá no meu feed, no meu Instagram, você vai conseguir clicar lá e tem todas as minhas redes sociais para você nem perder tempo, tá bom? Então, foi um prazer ter você aqui. Foi um prazer estar aqui com você, esse dia maravilhoso, compartilhando o que eu mais amo e um ingrediente que eu acho que todo ser humano está necessitando e vai necessitar cada dia mais, e é esse que vai ser o diferencial da sua vida. É aí que você vai se diferenciar em uma entrevista de trabalho, em uma live, nos seus produtos ou serviços, seja online ou presencial, que você vai potencializar as suas vendas, que você vai trazer a sua equipe junto de você para fazer aquilo que tem que ser feito e ter resultados positivos. E esse é o resultado que eu quero que você tenha a partir de hoje, de já e de agora. Só resultados positivos, porque você pode. Um super beijo, fico por aqui e olha, não se esqueça, compartilhe essas lives e vai lá, dá um joinha no meu canal e fique com todo dia maravilhoso para você treinar e praticar a falar para 1 ou 1 milhão de pessoas e perder a vergonha de falar em público. Beijo e fica com Deus.